Gigante, praticante Raf, começa agora mais um super programa Método Raf de Organização Mental, programa que chegou pra te acordar, pra fazer você ter uma super semana. Sai daí, gigante! É isso aí, gigante, método Raf de Organização Mental, o método que faz você acreditar em você, gigante. Sem plano B, sem plano C, acreditando no seu potencial. Eu vou falando isso pra você, pessoas que acreditam em muitas coisas é porque não acreditam em si mesmas. Quando você realmente crê em você, quando você crê no seu potencial, na capacidade extraordinária que existe dentro de você, cara, aí você quebra tudo, e aí você sai daí, aí você vence. Então sai daí, gigante! Quebrando tudo, gigante, quebrando tudo pra valer. Histórias pra eu contar pra você começar a perceber o poder que existe dentro de você, o poder da sua mente, o poder que existe dentro de cada um de nós. Uma história que aconteceu nos Estados Unidos, Laredo, Texas, aí agora eu não tenho, bom, exatamente o local eu não sei, acho que é Arizona, talvez, mas não importa também o local. O importa é que é um condenado à morte. O cara era condenado à morte. E aí um médico quis fazer um experimento com um condenado à morte. E aí passou por escrito esse experimento e deu para o juiz. O juiz fez a leitura. Não tinha nada ali, era para... aquele experimento para desenvolver alguma coisa científica aí sobre a mente, sobre o poder da mente. O juiz autorizou e começaram o experimento. Foram até o condenado à morte que iria morrer numa cadeira elétrica. Então, você vai acontecer o quê? O cara vai explodir a cabeça do cara ali, né? Deve ser uma dor absurda. E aí o médico, sem se apresentar como médico nesse experimento, sem o cara saber, o prisioneiro nem imaginar que aquele lá era um médico e que aquilo era um experimento, ele ofereceu que a morte não seria na cadeira elétrica, seria por perda de sangue. Cortaríamos o seu pulso e os seus pulsos e você morreria por perda de sangue. Você vai desfalecendo, até que você vai acabar morrendo. Mas se você de repente tiver muita fé, se você é uma pessoa de muita força mental e você conseguir coagular esse sangue e parar, de repente você consegue isso e você sai livre. O condenado à morte não tinha opções, não tinha nenhuma opção, aliás. Topou, tudo bem. E aí esse médico, sem se apresentar como médico, os fisiologistas, alunos dele, carcereiros, pegaram o condenado à morte e levaram por um corredor, entraram numa sala. Tinha uma cama de hospital, deitaram esse homem na cama de hospital, amarraram os braços e as pernas desse homem, vendaram os olhos do homem, e aí embaixo na direção dos pulsos do homem, embaixo da cama, pendurado, tinha nos dois braços, nos dois pulsos, potes de soro, com as válvulas completamente fechadas. Embaixo, no chão, vasilhas de alumínio. E aí o médico, sem se apresentar como médico, deu a ordem. Vamos começar a execução. Nisso, 2 enfermeiros, um de cada lado, cortaram os pulsos do homem, mas superficialmente, sem cair sangue. E na mesma hora, abriram as válvulas de soro, totalmente, e começou a pingar soro bem rápido nas vasilhas de alumínio no chão. E aí aquele barulhão na cabeça do homem, vendado, desculpa, esqueci de colocar, não sei se eu falei, colocaram a venda nos olhos do homem. Então, vendado esse homem, começou a ouvir aquele barulho, os pulsos cortados, aquela dor nos pulsos, e ele começou mentalmente, ele começou a dizer com ele mesmo ali, né? Estou perdendo muito sangue rápido, eu tenho muito sangue, estou perdendo sangue rápido. E nisso ele começou a ficar branco. E aí os enfermeiros, passando um pouquinho de tempo, iam lá e fechavam um pouquinho as válvulas de soro. E começava a pingar mais devagar, menos soro.
E o homem começou a chegar à conclusão, estava concluindo, estou ficando com menos sangue, está saindo menos sangue. E os enfermeiros iam lá, fechavam mais um pouquinho, estou ficando com menos sangue, foram fechando, até que quando fecharam completamente as válvulas, esse homem teve uma parada cardíaca e morreu, sem ter derramado uma gota de sangue. Essa é uma história verídica, uma história que aconteceu, se eu não me engano, no Arizona Phoenix, acho que foi isso. E aí, o que significa isso? Significa que a sua mente manda no seu corpo. Se eu crer piamente que eu estou com uma doença grave, que eu vou morrer, o negócio acontece instantaneamente. Eu consigo fazer parar meu coração se o medo for muito grande, a minha crença nesse ponto for muito grande, eu posso tranquilamente fazer parar o meu coração. Eu posso conseguir isso como posso conseguir outras coisas mais lentas, quando eu tenho medo de uma doença, quando eu tenho medo de ficar com tal problema, quando eu fico assistindo ou falando sobre doenças. É óbvio que eu vou começar a fabricar uma doença no meu corpo. Então, pessoas que vivem falando de doenças, vivem com medo de doenças, estão, logicamente, fadadas à doença. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer para você que você é produto do que você acredita. Você é produto das suas crenças. Se eu posso criar uma doença num corpo saudável, eu posso também curar uma doença de um corpo doente, um corpo que tem uma doença. Eu posso curar, eu posso conseguir buscar a saúde nesse corpo doente, através da minha mente, a mente que vai fazer o subconsciente agir e quebrar tudo, e vencer. Caramba, é assim, é assim mesmo. E não tem pra ninguém, é assim que funciona. Caramba! Então dá outro exemplo, doutor Roberto, outro exemplo que eu já dei em programas anteriores, de uma situação, eu dei uma palestra uma vez em Guarulhos, já faz bastante tempo, foi mais ou menos, se eu não me engano, 1998, e eu dei uma palestra no Hospital Padre Bento para os médicos, e quando terminou a palestra, um dos médicos veio conversar comigo e quis contar um caso dele que iria ilustrar as minhas palestras. Eu ouvi e ele começou a contar que ele tinha uma paciente que já estava em câncer, já em fase terminal na área abdominal, não tinha mais o que fazer com ela, mas de qualquer maneira ela veio para a cirurgia, e aí começou a cirurgia, eles abriram a mulher na esperança de, vendo ali ao vivo e a cores, ele conseguiria ter alguma ideia do que fazer ali e de repente salvar a mulher. Mas quando ele abriu, estava pior do que nos exames, aí que ele viu que não tinha mesmo jeito. E não tinha mais o que fazer. Se for tirar alguma parte aqui, já estava tomado o câncer ali, toda a parte abdominal. O que a gente pode fazer? Não pode fazer nada, vamos costurar a mulher. Costuraram e deram alta para ela. Só que não falaram que não fizeram a cirurgia, apenas costuraram e deram alta. Era uma pessoa muito simples e ela talvez provavelmente pensou que a alta era só para casos de pessoas que já estão boas. E a alta, a parte médica dá quando a pessoa está em alta por lado positivo, está bem, já pode ir embora para casa, ou quando não tem mais solução. E no caso dela, não tinha mais solução. Mandou embora para casa, na verdade, para morrer em casa em algumas semanas. Passaram ali, acho que 4 meses mais ou menos. A mulher voltou no hospital para agradecer ao médico. Quando o médico viu, pensou que era um fantasma. E ela toda feliz, saudável, vim aqui para agradecer. O senhor salvou minha vida, a cirurgia foi um espetáculo, foi um sucesso. Eu estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou nova, estou renovada, eu estou isso, estou mais jovem. Toda feliz da vida. E o médico que contou essa história para mim disse: olha, vamos fazer os exames só para a gente ter certeza se não voltou nada, tá tudo bem. Foi fazer os exames e essa mulher não tinha mais nada. Ela estava completamente curada de uma doença terminal. Como assim? Sai daí, gigante! Como assim? Como que aconteceu isso? É a vida que pulsa dentro de você. Quando você acredita no seu potencial, quando você está feliz, quando você está com esperança, quando você acredita que você é capaz, quando você vive a saúde e não vive a doença, quando você vive com alegria, com energia, com gratidão, o que você produz no seu corpo, eu não sei, cara.
as substâncias milagrosas que você produz, as substâncias milagrosas que essa mulher produziu, eu não sei. Mas o fato é que a mulher se curou completamente. E aí os exames constataram que ela estava pronta, boa, super saudável. Gigante, isso é o poder da mente. É o poder da mente na sua saúde. O que é que você está fazendo com a sua vida? Só pensando em doenças, só reclamando de doenças. Você pensa na tua cabeça, eu acho que você acha que convênio médico é Play Center nem tem mais, é Hop Harry. Você pagou, então você vai em todos os brinquedos. Eu tô pagando, eu vou no dermato. Você tem alguma? Não tenho nada, mas só pra gente ver. Eu vou num gastro, eu vou no endócrino, mas por que não? Eu só pra ver, é só pra ver. E você vai fazendo um monte de visita. Tô com uma dorzinha aqui, eu vou no cardiologista. Tô com uma coisa estranha, eu vou no vascular. E vai no neuro, e vai, meu. Você tá pensando que convênio médico é Hop Harry. Sai daí, gigante! Acredite mais no seu poder interior. Você deve ir ao médico quando você tem um problema de verdade. Não quando você tem um problema de mentira da sua cabeça, meu. Acredite mais no seu potencial. Tô com um problema sério? Tem que ir ao médico, é lógico. Mas se você não tem problema, você quer achar problema? Sai daí, quer achar problema tá errado, gigante, sai daí, caramba! Acorda! Você é produto do que você acredita. E em quantas coisas você acredita? Você acredita, de repente, você no seu lado de crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento financeiro. Quantas igrejas você frequenta ao mesmo tempo? Às vezes, pior do que quantas igrejas, quantas religiões você frequenta ao mesmo tempo? Você acha que não pega nada você ser budista, ser espírita, ser evangélico, ser católico? Você tem 3, 4 religiões diferentes. Lógico que todas as religiões levam para o mesmo ponto. É lógico que todas as religiões são caminhos diferentes para chegar em Deus. Ok. Mas e o budismo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai falar do budismo, o budismo tem coisas maravilhosas também, como tem o espiritismo, como tem o cristianismo, como tem a religião católica, como tem o judaísmo, como tem a religião muçulmana, o islamismo. E todas as religiões têm lados maravilhosos, tem um lado bonito, um lado muito, muito forte. Mas se você começar a misturar as estações, gigante, você está desfocado. Cada religião tem uma prática. Se você segue uma prática daqui, uma de lá, meu, vai sair uma salada louca na sua cabeça e você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você está desfocado, porque você está usando a filosofia do pato. E aí, qual é a filosofia do pato? Ele nada, ele voa e ele corre. Mas se você for ver, o pato voa mal, corre pior ainda e nada pior ainda, ele nada, faz tudo mais ou menos. Então não dá, gigante. É uma coisa só e cada vez não pode ter plano B. Você vai em 2, 3 terapeutas ao mesmo tempo. Um fala uma coisa, outro fala outra, você investiga com o terceiro e você acha que isso vai dar resultado. É uma coisa só de cada vez. E aí você acredita em quê? Eu acredito nas forças que vêm do lado de fora. Eu acredito nas coisas, na sorte que vem do lado de fora. Aí você tem muletas, amuletos, bengalas, você tem tudo que vem do lado de fora. Gigante. Você acredita nas forças externas. E aí eu pergunto pra você, será que Deus não basta? Você diz que acredita em Deus, então eu continuo, eu faço a pergunta novamente, será que Deus não basta pra você? Deus está dentro de você e Ele age através de você e você vai procurar fora. Sai daí, gigante! A sua sorte é você quem faz, gigante. É isso aí, a sua sorte vem de dentro de você. Vem das suas condutas, da sua crença, do seu merecimento, do seu fazer por merecer. Porque não adianta eu falar que eu mereço se eu não me esforço. Eu tenho que fazer por merecer para eu plantar sementes de merecimento dentro de mim. Aí, lógico, é óbvio que daí eu mereço. Agora, eu mereço porque eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, justifique o título. Justifique esse nome. Você é filho de Deus, então haja como tal. Haja como filho de Deus. Haja como Deus agiria no seu lugar.
Aí você quebra tudo e você vence. Caramba! Você fala que é gigante, então dê passos de gigante. Passos fortes. Nem apertar a mão você aperta, nem olhar nos olhos você olha. Que coisa louca! Você vai falar, ninguém entende a sua voz, você não consegue nem se comunicar. Você vai escrever sua letra, ninguém entende. Que porcaria! Sai daí, caramba! Acorda! Toma vergonha na sua cara e põe aí as suas forças pra valer pra fora, pra valer, pra mudar a tua vida de uma vez. Caramba, o que é que você está fazendo com a sua vida quando você tem plano B? Quando você tem plano C? O que é que você espera do seu casamento se você tem o plano B lá fora? Se você tem steps lá fora pra você, não tá legal em casa, você vai buscar lá fora. Você tem sempre um lugar pra você ir lá fora. Você homem ou até você mulher, porque hoje em dia tá tudo igual, direitos iguais, não é mesmo? Então, ou mulher não trai? Trai pra caramba, trai igual homem, uma porcaria, tudo errado. Tudo de cabeça pra baixo e depois não prospera. Ah, eu não consigo prosperar. Tá namorando o cara casado e não consegue prosperar. Ah, eu não sei o que tá acontecendo. Será que não é porque você tá estragando a família dos outros? Talvez. Talvez as suas condutas não são condutas dignas. Talvez. Mas você continua saindo com um homem casado, continua fazendo coisa errada, continua você casada traindo seu marido, continua traindo a sua esposa, continua vendo pornografia quando a sua esposa vai dormir, continua flertando com outros homens ou com outras mulheres. Gigante, tem um caminho para você seguir, e não importa a sua religião, mas importa pra caramba a sua religiosidade. Se você quer uma vida de gigante, dê passos de gigante. E o gigante não trai. O gigante não mente. O gigante tem palavra. O gigante tem disciplina, tem honra, tem amor próprio, tem coragem, tem ousadia, tem organização, tem a bondade verdadeira, tem fortaleza verdadeira, a força que vem de dentro de você. É isso aí, gigante. Tem foco, não fica com plano B, plano C, mas tem só o plano A e acabou. E é assim que tem que ser, é assim que funciona. Mas você vive tudo de cabeça para baixo. As suas condutas são sempre condutas reprováveis. Os seus programas de televisão, que você coloca um monte de lixo no solo da sua mente subconsciente, no seu templo interno e você nem liga. Você acha que não tem problema. Você acha que não pega nada assistir novelas. Eu sempre falo. E o que eu falo, você pode escrever que tem alguma coisa muito forte por trás do que eu falo. Casal não pode ver novela. Se você ver novela, você vai arrebentar seu casamento. É assim, pronto, acabou e ponto final. Tô exagerando não, tô falando a verdade nua e crua pra você. Quem é casado, quem namora, quem quer ser feliz no amor, não pode ver novela. Caramba, é assim, é. Porque a novela mostra todos os defeitos que o ser humano pode possuir. Tudo que é errado tem na novela. Mas você continua assistindo novela. Você tá assistindo novela e a sua esposa não tá te dando bola. E aí você tá vendo na novela situações ali, tentações, coisas que vão mexer com você, com o seu lobo da luxúria, com as vontades dentro de você. Do mesmo jeito a sua esposa. Você não tá legal e a sua esposa tá vendo os caras lá na televisão. E tá vendo ali as traições de monte. E cenas que são induzidas ao telespectador torcer para a traição, para que a traição aconteça. Famílias desestruturadas. Homem com 3, 4, 5 mulheres, mulheres com 3, 4, 5 homens diferentes, sempre a traição. Homens que não respeitam mulheres, homens que batem em mulheres. E aí você vai ver hoje em dia nas famílias, os homens batendo nas mulheres igual nas novelas. E aí você fala, não, a novela imita a realidade. Não, é a realidade, é nós que criamos uma realidade assistindo novela. E não adianta você falar que você já é adulto, que você já é esclarecido, que você está imune, porque você não está. O mecanismo da mente não permite que você esteja blindado na frente de uma televisão, na frente de uma novela, na frente de um programa violento de notícias na televisão. Notícias que estão aí sensacionalistas, e não só sensacionalistas, mas essas notícias aí da elite. Veja bem, eu só assisto no jornalzinho da elite. Então, você assiste jornalzinho da elite, e o jornalzinho da elite está fazendo a crise arrebentar com a tua vida.
Você acredita na crise por causa do jornal da elite, que nunca te põe pra cima, só te joga pro chão e você não percebe o que é que você está fazendo com a sua vida. Vamos lá, gigante, meu nome é Raquel. Moro em Santa Catarina e quero deixar meu depoimento como gratidão ao Dr. Roberto. Na primeira sessão me passou um exercício para eu fazer durante 21 dias para eu me reconciliar com meus pais. Na primeira semana, a minha dor de cabeça diminuiu pela metade. Dor de cabeça é sempre relacionada aos pais. Você pode tomar tudo quanto é remédio, que você não vai ficar legal se você não entrar em harmonia com os seus pais. Mas essa harmonia, às vezes você já entrou, você fala, não, eu já perdoei meus pais, já tá tudo legal, o que ele fez quando eu era pequena já tá tudo perdoado. Mas tudo bem, você adulta já perdoou, mas você criança não perdoou. E aí você vai precisar fazer um exercício para ensinar a sua criança interna a perdoar. Senão não vai funcionar. Na primeira semana minha dor de cabeça diminuiu pela metade e o exercício ensinado para eu combater a ansiedade também provocou uma sensível melhora no meu estado geral. Na segunda sessão fizemos uma primeira sessão de hipnose, onde fui levado até a minha infância e eu descobri brigas muito feias dos meus pais com palavras e ameaças que desencadearam minhas primeiras crises de ansiedade. O tratamento estava indo a cada sessão mais fortalecedor, mas foi na quarta sessão, quando o Dr. Roberto fez me passar novamente pela gestação e renascimento, foi quando descobri que minha mãe sofreu um acidente de carro com 5 meses de gestação e por muito pouco não perdeu a vida. Descobri que meu pai não queria minha vinda e também que tive muito problemas ao nascer. Ao voltar da hipnose, me senti incrivelmente leve, calma, como que algo muito ruim tivesse sido arrancado de dentro de mim, e alguma coisa me dizia que minha vida mudaria a partir desse dia. Nós fazemos na hipnose, regressão de memórias e limpeza de memórias, vamos até o momento da concepção, fazemos a regestação e você renasce programada para vencer. Foi o que nós fizemos com a Raquel. Hoje tenho 2 aniversários. O primeiro, dia 10 de abril de 85, em Santa Catarina, e o que nasci em São Paulo, dentro do consultório do Dr. Roberto, no dia 21 de outubro de 2015. Hoje não tenho mais dores de cabeça, não tomo mais nenhum medicamento, namoro um moço da minha igreja batista, tenho muita harmonia com os meus pais e hoje, graças ao meu testemunho, meus pais estão fazendo tratamento com o Dr. Roberto e na semana que vem irão mais 3 indicações do banco onde trabalho. Agradeço a Deus, agradeço ao Dr. Roberto e indico a você, não perca tanto tempo como eu perdi, dando cabeçadas, esperando que as coisas possam melhorar sem a ajuda de alguém. No RAF eu entendi, muitas vezes Deus usa pessoas para nos ajudar. Gigante! Raquel, vencedora, muito obrigado pelo seu depoimento gigante, que certamente está aí ajudando a vida de muitas pessoas e já está, inclusive, mostrando que se aconteceu com a Raquel, pode acontecer com você. Depoimentos que eu tenho todos os dias no meu consultório. Sempre alguma coisa nova, sempre alguma coisa acontecendo boa demais, muito boa, para arrebentar tudo, para quebrar tudo e transformar a vida das pessoas. Por quê? Porque tudo que acontece na sua vida hoje é fruto do que você tem dentro de você. E de repente tem coisas lá dentro de você que você não está conseguindo acessar. E aí você vai fazer as sessões comigo, treinamento personalizado, 8 sessões com as sessões de hipnose, e aí quebra tudo e vence. Vamos dar telefones para você entrar em contato e fazer a sua inscrição comigo para sessões de hipnose. Quebrando tudo, gigante. 997661442. 11 997661442. Mais uma vez, 11 997661442. Temos o Facebook Método RAF e o Facebook Roberto Abel Filho. Facebook Método RAF e o Facebook Roberto Abel Filho. Nosso canal no YouTube é o canal no YouTube, youtube.com/canal Método RAF, youtube.com/canal Método RAF. E-mail praticanteraf@gmail.com, praticanteraf@gmail.com, e temos treinamento no final de semana aí para quebrar tudo, dia 3 e 4 de setembro, Águia o Renascimento, gigante. Aí você entra no site que é RAF Treinamentos,
você vai ter todas as informações. Gigante, programa chegando ao fim. É isso aí, pense em tudo que eu falei, mas pense com a decisão tomada, pense em pé, porque existe um gigante dentro de você e porque você é a pessoa mais importante que existe.